E se suas orações de súplica estivessem, na verdade, alimentando o problema que você quer resolver? Nos próximos segundos, vou te mostrar a palavra oculta em um versículo famoso que transforma seu pedido em uma ordem que o universo não pode ignorar. Se essa pergunta ecoa em sua alma, inscreva-se agora, pois o que estamos prestes a revelar não é apenas uma teoria, mas uma chave que pode destrancar a porta que você acreditava estar selada para sempre. Esta é a história de como uma única palavra, oculta à vista de todos em um texto sagrado, pode desmantelar essa muralha, tijolo por tijolo. E tudo começa com um diagnóstico que parecia uma sentença de morte, e a jornada de uma mulher que, como muitos de nós, acreditava ter feito tudo certo, mas continuava do lado de fora, olhando para dentro. Para Ana, a notícia chegou como um ladrão na noite, roubando o ar de seus pulmões e a cor do seu mundo. Um diagnóstico raro, agressivo, com estatísticas que eram mais um epitáfio do que um prognóstico. Imediatamente, ela fez o que sua fé a ensinou a vida inteira. Ela se ajoelhou. Suas orações não eram sussurros. Eram clamores que abalavam as paredes, súplicas fervorosas que atravessavam a madrugada. Amigos, familiares, grupos de oração, todos se uniram em uma corrente de fé inabalável. Eles jejuaram, vigiaram, ungiram com óleo e declararam versículos de cura sobre sua vida. No entanto, a cada exame, a cada consulta, a muralha parecia ficar mais alta, mais espessa. A dor física era excruciante, mas era a dor espiritual, a sensação de abandono divino, que verdadeiramente a quebrava. Era o nó na garganta ao tentar orar, o peso nos ombros ao se levantar dos joelhos sem resposta, e o som do seu próprio coração batendo no silêncio, como a única prova de que você não foi ouvido. Ela se perguntava, em lágrimas, o que estou fazendo de errado? Onde está o Deus das promessas que eu servi por toda a minha vida? O que Ana não sabia, e o que 99% das pessoas de fé não percebem, é que sua abordagem, embora sincera e apaixonada, estava fundamentada em um erro sutil, mas catastrófico. Eles se aproximavam do trono da graça, não como filhos e herdeiros, mas com o que podemos chamar de a postura do mendigo. Mas isso é mais do que uma postura. É o sabotador da fé, um inimigo interno que usa sua própria humildade contra você, convencendo de que você é um órfão espiritual do lado de fora do portão, quando na verdade a Escritura diz que você é um filho com a chave do palácio no bolso. Esta postura não é humildade, mas uma violação do contrato espiritual. Ao implorar por algo que já foi legalmente concedido, você está, sem saber, invalidando sua própria herança e operando fora dos termos da aliança, o que torna a entrega do milagre legalmente impossível. Sem perceber, Ana estava pedindo por algo que, legalmente, no reino espiritual, já lhe pertencia por direito de herança. Este erro fundamental é perpetuado porque lemos as Escrituras através de um véu de tradição e incompreensão. Existe uma passagem, uma das mais famosas sobre cura, que milhões de pessoas recitam todos os dias. Ela é lida em hospitais, sussurrada sobre leitos de enfermos e declarada em igrejas ao redor do mundo. Contudo, dentro dessa passagem familiar, há um detalhe gramatical, uma nuance no texto original, que é quase universalmente ignorada. Não é uma palavra nova ou uma tradução secreta, mas um entendimento mais profundo do que já está lá, escondido à vista de todos. Esse detalhe muda a dinâmica da oração de uma súplica para uma declaração, de um pedido para uma apropriação. É a diferença entre pedir permissão para entrar em sua própria casa e usar a chave que você já tem no bolso para abrir a porta. A muralha de Ana não era uma barreira imposta por Deus. Era uma fechadura para a qual ela nunca tinha recebido a chave correta. A jornada que estamos começando hoje não é sobre encontrar uma nova fórmula mágica de oração. É sobre desaprender a impotência que nos foi ensinada e reaprender a autoridade que nos foi concedida. Vamos acompanhar Ana enquanto ela tropeça nessa verdade transformadora, uma verdade que a força a confrontar tudo o que ela pensava saber sobre fé, sofrimento e o caráter de Deus. Vamos dissecar essa passagem bíblica e revelar o detalhe que a religião esqueceu de nos ensinar. Ao final deste caminho, a pergunta não será mais por que Deus não me cura,
mas sim como eu ativo a cura que já foi liberada para mim. A resposta não está em gritar mais alto para os céus, mas em entender a linguagem do reino e o poder legal que carregamos. E se a chave para demolir a sua muralha invisível da dor não for pedir com mais fé, mas sim reivindicar com o entendimento correto aquele erro cometido por 99% das pessoas de fé, não é um pecado de arrogância, mas um engano de identidade. A postura de mendigo, implorar, suplicar, chorar por uma bênção como se fossemos órfãos desamparados batendo à porta de um rei distante, é, na verdade, uma negação do nosso próprio poder. Ao nos colocarmos nessa posição de miséria espiritual, estamos, sem perceber, declarando ao universo e a nós mesmos que não somos dignos, que a cura é algo externo, distante, que talvez nunca chegue. É uma oração que, em sua essência, vibra na frequência da falta, não da abundância. E o universo, em sua infinita sabedoria, não pode entregar uma realidade de cura para alguém que está constantemente afirmando sua própria doença. A muralha invisível não é erguida por Deus para nos testar. Ela é construída, tijolo por tijolo, por nossas próprias súplicas desesperadas que reforçam a ausência daquilo que buscamos. A chave para derrubar essa muralha está escondida em plena vista, numa passagem que muitos de nós já lemos dezenas de vezes. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A maioria se concentra na palavra pedir, mas o segredo, a instrução operacional, está na segunda parte. Creiam que já o receberam. Não é creiam que vão receber. Não é tenham esperança de que um dia receberão. Isso é um comando quântico. O universo e Deus não respondem ao seu pedido, mas à sua frequência. Ao agradecer pela cura antes de vê-la, você sintoniza sua biologia na frequência da solução, forçando a realidade material a se alinhar com a espiritual. Isso transforma a oração de um pedido humilde em uma declaração de autoridade. Você não está mais mendigando do lado de fora do portão. Você está usando a chave que lhe foi dada como filho, como herdeiro, para entrar e tomar posse do que já é seu por direito divino. Essa é a chave da autoridade, a capacidade de alinhar sua crença com o fato consumado, antes mesmo que ele se manifeste no plano físico. Essa mudança de postura não é apenas um truque mental, é uma sintonização. Pense nisso como a frequência da fé. Um rádio pode estar cercado por ondas de todas as estações, mas se não estiver sintonizado na frequência correta, tudo que você ouvirá será ruído e estática. A dúvida, o medo e a súplica são estática. Eles criam um ruído espiritual que impede a recepção clara da bênção. A gratidão, a certeza e a declaração de posse, por outro lado, sintonizam sua alma na frequência exata da cura, da provisão, do milagre. É um estado de ser. Você para de pedir pela chuva e começa a agradecer pelas nuvens que já se formam no horizonte, sentindo o cheiro da terra molhada antes mesmo da primeira gota cair. Se essa mudança de perspectiva já está fazendo sentido para você e ressoando em seu coração, deixe um like neste vídeo. Seu gesto ajuda essa mensagem a encontrar outras pessoas que, como nós, estão buscando sintonizar a frequência correta. Nossa personagem, em seu leito de dor e incerteza, ouviu essa verdade. Algo dentro dela se acendeu. A mudança foi sutil, mas poderosa. As orações noturnas, antes marcadas por lágrimas de súplica, transformaram-se em sussurros de gratidão. Pai, eu te agradeço pela cura que já flui em minhas veias. Agradeço pela força que retorna aos meus membros. Agradeço pela vida abundante que é minha por direito. Ela começou a agir como alguém que estava sendo curado. Na semana seguinte, um exame de rotina deixou os médicos perplexos. Houve uma pequena, mas estatisticamente inexplicável, melhora. Uma regressão mínima do avanço da doença. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um vislumbre de esperança, não como um desejo distante, mas como uma realidade palpável que começava a se manifestar. A chave havia funcionado. A engrenagem da fechadura finalmente se moveu. Mas então, algo inesperado aconteceu. A melhora estagnou.
A dor, que havia recuado, retornou com uma intensidade sutil, como uma sombra teimosa. A dúvida, antes silenciada, começou a sussurrar novamente em sua mente durante as longas noites. A chave da autoridade girou na fechadura. O mecanismo fez o clique da promessa, mas a porta permaneceu emperrada, abrindo apenas uma fresta de luz. Ela percebeu que havia um segundo obstáculo. Foi então que o plot twist se revelou. A própria doença era uma consciência parasitária que se alimentava da energia da súplica e da dúvida. A melhora inicial a fez passar fome, e agora ela contra-atacava com sussurros de dúvida para gerar mais alimento. A batalha não é para convencer a Deus, mas para matar de fome o inimigo. O que poderia ser mais forte do que a própria autoridade da fé? O que é essa fechadura final que mantém a bênção completa do outro lado da porta, ao alcance da mão, mas ainda intocável? Essa mudança de postura não é apenas um truque mental, é uma sintonização. Pense nisso como a frequência da fé. Um rádio pode estar cercado por ondas de todas as estações, mas se não estiver sintonizado na frequência correta, tudo o que você ouvirá será ruído e estática. A dúvida, o medo e a súplica são estática. Eles criam um ruído espiritual que impede a recepção clara da bênção. A gratidão, a certeza e a declaração de posse, por outro lado, sintonizam sua alma na frequência exata da cura, da provisão, do milagre. É um estado de ser. Você para de pedir pela chuva e começa a agradecer pelas nuvens que já se formam no horizonte, sentindo o cheiro da terra molhada antes mesmo da primeira gota cair. Se essa mudança de perspectiva já está fazendo sentido para você e ressoando em seu coração, deixe um like neste vídeo. Seu gesto ajuda essa mensagem a encontrar outras pessoas que, como nós, estão buscando sintonizar a frequência correta. A chave estava na mão dela. A autoridade havia sido compreendida, mas a porta da cura permanecia teimosamente fechada. A frustração era quase insuportável. O que faltava? Se a autoridade era a chave, qual era o movimento final para girá-la na fechadura? A resposta não estava em mais uma noite de súplicas ou em mais uma lágrima silenciosa. Estava no próprio início de tudo, no Gênesis da criação, quando o universo não foi criado por um pensamento, mas por um som. Haja luz. A palavra falada. Deus não pensou na luz, ele a declarou em existência. A personagem compreendeu, num insight que chacoalhou sua alma, que a autoridade sem a declaração é como um rei com um decreto na mão, mas que se recusa a lê-lo em voz alta para o seu reino. A fé silenciosa é uma semente poderosa, mas a fé declarada é a semente que germina e move a montanha. Aqui reside o abismo que separa o milagre da miséria. A diferença fundamental entre pedir e decretar. Pedir, mesmo com fé, ainda parte de uma posição de necessidade, de ausência. É um reconhecimento de que algo falta e uma solicitação para que seja preenchido. Decretar, no entanto, é um ato de governo. É alinhar a sua voz com a vontade já estabelecida de Deus e ordenar que a realidade material se curve a essa vontade. Não é arrogância, é apropriação. É parar de bater na porta do céu como um mendigo e usar a chave que o filho lhe deu para abri-la como um herdeiro. A doença não era sua identidade. Era um invasor ilegal em um território que já havia sido comprado e pago na cruz. A fechadura final não era um novo segredo a ser descoberto, mas a ativação de uma arma que ela sempre teve e raramente usava, a sua própria voz. Naquela noite, algo mudou. O desespero deu lugar a uma calma furiosa, uma certeza inabalável. Ela se levantou da cama, não com a força do corpo, mas com a força de uma decisão. Olhando para o seu próprio reflexo, ela não viu uma vítima. Ela viu uma embaixadora do reino. E então, ela iniciou o protocolo de despejo divino. Primeiro, ela agradeceu pela cura como um fato consumado. Depois, ela nomeou o inimigo, a doença, em voz alta. Por fim, ela serviu a ordem de despejo com autoridade, e o som que saiu não foi um pedido, foi uma ordem. Pela autoridade que me foi concedida, eu ordeno que você se retire agora. Ela falou diretamente à doença, servindo-lhe uma ordem de despejo com base na autoridade que lhe fora concedida. Não havia dúvida em sua voz.
apenas o poder de uma verdade que, finalmente, se tornará mais real do que a dor em seu corpo. E então, o universo respondeu ao decreto. Não houve um trovão ou um clarão de luz. Houve algo muito mais profundo, uma paz que excedia todo o entendimento, seguida por uma mudança física tangível. A dor, que fora sua companheira constante, começou a recuar, não como uma maré que baixa lentamente, mas como um exército que se retira em desordem diante de uma força superior. Foi nesse momento que o grande plot twist foi revelado. A mensagem secreta de Deus que ela tanto buscou nunca foi uma informação nova. A mensagem era a ativação. O segredo não era o que Deus podia fazer por ela, mas o que Deus já tinha colocado dentro dela para que ela fizesse. A cura não era um presente a ser recebido, era uma herança a ser tomada. A muralha invisível não era uma barreira divina, era o silêncio de sua própria voz. Essa mesma autoridade, esse mesmo poder de decreto, não morreu com os apóstolos e não é reservado para alguns poucos escolhidos. Ele reside em você, agora. A sua vitória não está em algum lugar no futuro. Ela foi conquistada há 2000 anos e está esperando para ser ativada pela sua declaração. O poder da declaração é amplificado em concordância. Escreva nos comentários agora a única palavra que resume a montanha que você está ordenando que se mova. Não explique, apenas decrete. Meu monte é saúde. Vamos encher estes comentários com ordens de despejo. A sua voz, carregada de fé, é a frequência que sintoniza o céu na terra. Mas então, algo inesperado aconteceu. A melhora estagnou. A dor, que havia recuado, retornou com uma intensidade sutil, como uma sombra teimosa. A dúvida, antes silenciada, começou a sussurrar novamente em sua mente durante as longas noites. A chave da autoridade girou na fechadura. O mecanismo fez o clique da promessa, mas a porta permaneceu emperrada, abrindo apenas uma fresta de luz. Ela percebeu que havia um segundo obstáculo. Foi então que o plot twist se revelou. A própria doença era uma consciência parasitária que se alimentava da energia da súplica e da dúvida. A melhora inicial a fez passar fome, e agora ela contra-atacava com sussurros de dúvida para gerar mais alimento. A batalha não é para convencer a Deus, mas para matar de fome o inimigo. O que poderia ser mais forte do que a própria autoridade da fé? O que é essa fechadura final que mantém a bênção completa do outro lado da porta, ao alcance da mão, mas ainda intocável? Essa mudança de postura não é apenas um truque mental, é uma sintonização. Pense nisso como a frequência da fé. Um rádio pode estar cercado por ondas de todas as estações, mas se não estiver sintonizado na frequência correta, tudo o que você ouvirá será ruído e estática. A dúvida, o medo e a súplica são estática. Eles criam um ruído espiritual que impede a recepção clara da bênção. A gratidão, a certeza e a declaração de posse, por outro lado, sintonizam sua alma na frequência exata da cura, da provisão, do milagre. É um estado de ser. Você para de pedir pela chuva e começa a agradecer pelas nuvens que já se formam no horizonte, sentindo o cheiro da terra molhada antes mesmo da primeira gota cair. Se essa mudança de perspectiva já está fazendo sentido para você e ressoando em seu coração, deixe um like neste vídeo. Seu gesto ajuda essa mensagem a encontrar outras pessoas que, como nós, estão buscando sintonizar a frequência correta.